Faz muito tempo que eu vejo uma boa parte dos fãs de Massa Valkyrie falarem sobre a batalha de Leônidas versus Apolo, mencionando principalmente que Leônidas é fraco, que ele é um bucha, e que a batalha não foi exatamente como a gente esperava que fosse. Mas e se eu falasse pra todos vocês que isso é mais culpa da forma que essa batalha foi escrita e que tudo foi praticamente feito de propósito pra batalha e o Leônidas parecerem muito mais ruins do que eles poderiam ser? Eu vou explicar mais sobre isso que eu tô falando aqui, porque desde o começo nós tínhamos grandes expectativas para a Batalha de Leônidas, principalmente sobre o próprio personagem Leônidas, já que ele é uma figura histórica muito famosa. Então, obviamente, todos nós começamos a pensar que ele seria o espartano que nós conhecíamos, e que a batalha dele, consequentemente, seria uma das melhores e que iria contra um oponente digno, aquele oponente que a gente já esperava que seria o próprio Odin, com aquela aparência maravilhosa do Leônidas. Mas acabou não sendo nem um pouco do que a gente realmente estava imaginando. Só que isso, infelizmente, ou felizmente pra gente, não significa que a batalha foi ruim, mas sim que ela poderia ter sido muito melhor, mesmo da forma que foi contra o Apolo, ainda mais pela maneira que o Leônidas foi feito. Só que pela maneira que foi escrito, acabou não sendo do jeito que a gente pensou. E a primeira coisa que fez essa batalha parecer ruim é que Leônidas foi dado como fraco constantemente pelo próprio mangá e pelos fãs de Massa Valkyrie até durante e depois da batalha, mostrando que a força dele pode não ser lá muita coisa, porque Leônidas em grande parte da batalha, ou quase toda ela, ficou em grande desvantagem. Mas isso é por conta das habilidades do Apolo e a sua força e alta velocidades que ele tem acima do Leônidas. E o Leônidas raramente, graças a isso, conseguia uma pequena vantagem no meio da luta. E quando ele conseguia, por algum milagre do próprio Memura, o Apolo tirava isso dele quase que instantaneamente, poucas páginas depois, ou até mesmo no mesmo capítulo que já estava ali. E isso meio que fez a batalha ser muito mais desigual, o que consequentemente faz os leitores ficarem bem desanimados com o decorrer da luta, já que isso torna óbvio qual dos dois lados vai vencer a luta desde o começo, ou até mesmo mais pela metade, porque o Apolo já no início da batalha tinha poderes incríveis, principalmente graças à sua arma divina, aqueles fios de Apolo que mudam de acordo com a forma que ele quiser, e o seu trabalho de pés também era incrível, coisa que o Leônidas nem sequer conseguia acompanhar direito. E para piorar mais ainda, quando Apolo fez aquela área especial com seus fios para delimitar as habilidades dele como um boxeador e dar meio que uma vantagem a mais do Leônidas, deixou praticamente estampado na nossa cara quando estávamos lendo que ele seria o vencedor, já que estava até mesmo dando vantagem para o Leônidas e nem por isso ele conseguiu vencer. E se duvidar, o Apolo teve até mesmo mais destaque do que o próprio Qin Shi Huang como vencedor na batalha lá na 7ª rodada. Porque, pelo menos, durante essa luta, o Hades conseguiu ter um pouco mais de destaque, já que ele era um personagem com desenvolvimento muito bom e que acabou sendo algo marcante, sendo um personagem que acabou fazendo a gente se lembrar dele constantemente até depois da batalha. Não é à toa que ele foi usado até mesmo para outros passados importantes de outros personagens, fazendo então Hades ter mais destaque tanto na batalha quanto fora dela, muito mais do que Leônidas, que não conseguiu fazer isso em nenhum momento da batalha, principalmente prendendo a atenção do público. E na minha mera opinião, o desenvolvimento de Leônidas nessa batalha é tão fraco quanto o do Lobo. Não por ele ser um personagem ruim, mas porque ele foi feito para ser somente mais uma pilha de músculos, que não faz nada além disso, lutar, socar e não pensa direito. A única diferença entre o Leônidas e o Lobo é que o Lobo não fica xingando 24 horas no meio de toda a batalha como uma forma de mostrar a sua verdadeira motivação para lutar. Porque nesse sentido, eu devo dizer que até mesmo o Lobo consegue superar o Leônidas, porque na batalha toda, ele não foi capaz de mostrar nada significativo para o desenvolvimento dele como um personagem. E eu vi que muita gente só pegou um pouco mais de empatia por ele lá perto do final da batalha, ou até mesmo no último capítulo, que é literalmente, infelizmente, onde todo personagem morre, ganha um pouco mais de atenção e homenagens pelo próprio mangá, justamente para fazer nós, leitores, gostar um pouco mais do personagem, meio que tentando apagar o que ele foi antes disso, que é um personagem seco e sem motivos melhores para continuar lutando. E por falar em motivos, o do Leônidas é de longe um dos piores, isso se não for o pior de todos, para estar lutando lá na arena do Ragnarok. Porque, segundo ele,
ele só queria lutar contra o Apolo por conta do que aconteceu há muito tempo atrás lá em Delfos, onde o oráculo de Apolo e o seu festival da Carneia acabaram atrapalhando que os espartanos fossem lá para a guerra contra os persas. E isso fez o rei de Esparta, Leônidas, ficar com muita raiva do deus, como se o Apolo magicamente tivesse uma bola de cristal e feito o festival da Carneia de propósito no mesmo dia da guerra, justamente para atrapalhar o Leônidas, sendo que Apolo nem sequer teria motivo para fazer isso. Mas o mais legal da motivação do Leônidas é que no decorrer da própria batalha, o motivo dele é quebrado ao meio, porque já no início, quando Leônidas reclama sobre isso com Apolo, depois de contar sobre o seu passado e tudo que ele teve que enfrentar, o próprio Apolo responde que aquilo foi somente um oráculo pacífico que ele quis dar para os humanos com o objetivo de não haver guerras. E eu tenho certeza que o Apolo não estava mentindo naquela hora, porque mais uma vez ele não teria motivos para fazer isso. Mas ainda assim, contando toda a verdade para Leônidas, ele só ficou ainda mais irritado. E outro momento que quebra completamente essa motivação do Leônidas é já no passado do Apolo. Porque lá, o deus da beleza e do boxe, depois de ensinar a Piton sobre a beleza e tudo o que ele precisa fazer, ele coloca na mesma frase, conheça a ti mesmo, como uma forma de conhecerem a verdadeira beleza lá no meio do lugar onde eles cultuavam Apolo. E que também, conhecendo a ti mesmo, você consegue saber a sua própria fraqueza para que se torne mais forte. Mas os humanos, infelizmente, acabaram vendo esse oráculo do Apolo e começaram a pensar que era ele falando para os humanos conhecerem seu lugar como seres inferiores e que o Apolo estava se autodenominando muito superior a eles, como se fossem humanos que não passavam de seres ridículos. Então a lógica do Leônidas odiar o Apolo não faz o menor sentido. Ele deveria mesmo estar odiando os anciãos que queriam continuar mantendo aquela tradição maluca, mesmo no meio de uma guerra, onde eles estavam correndo o maior perigo possível contra os persas. E as pessoas que concordavam com esses anciãos também deviam receber o ódio do Leônidas. Então meio que essa motivação péssima dele só acaba contribuindo para um personagem como ele se tornar o que é agora, ou algo que muitos chamam de bucha, sendo que ele poderia se tornar um dos melhores com toda certeza. E para piorar, no final da batalha, o Leônidas ainda fala que vai lutar porque aquela é a hora dele de lutar, e que essa agora era mais a sua motivação, e não por causa do ódio do Apolo, como se fosse um chamado divino que ele ouviu de alguém e que essa é a hora de lutar, e que ele também queria escolher como ele vive e como ele vai morrer. Mas isso meio que vai um pouco contra o personagem, já que lá no começo da luta, quando nem havia começado ainda, no momento que a Brunhilde foi chamar o Leônidas para lutar, ele disse que só iria na primeira ou na última batalha, sem se importar quem seria seu oponente, ou se os humanos iam precisar dele ou não. Mas só quando ele viu o Apolo, então, lá naquela foto que a Brunhilde mostrou, que a motivação dele acabou despertando de querer lutar por causa que o Apolo iria contra ele. Então, se formos pensar nessa lógica, se a motivação do Leônidas realmente desde o começo fosse aquela que ele disse porque a hora de lutar dele é agora, eu acho que teria sido muito melhor ele ter mencionado isso desde o começo, antes deles literalmente terem desconstruído o personagem completamente, quebrando a motivação dele, quebrando o ódio que ele tem, sendo que agora tudo mudou completamente, já que nem o passado do Leônidas é sobre o próprio Leônidas, mas sim sobre o oráculo do Apolo e a Batalha dos 300, que todos nós já estamos carecas de saber de maneiras infinitas. Sendo que Leônidas, com toda certeza, podia ter sido um personagem incrível, já que ele é o único humano que tá lutando no Ragnarok que se parece mesmo com um humano no meio da batalha, já que ele não usa nada além de uma arma que se transforma em outras e a sua própria força e experiência em outras batalhas. Não é como se ele tivesse os olhos do Senhor do Adão ou as técnicas especiais do Raiden, onde ele precisava ter mesmo dos 100 selos para poder prender a sua real força. O Leônidas é simplesmente um humano normal, e provavelmente é isso também que faz ele parecer ser um pouco mais fraco do que todos os outros humanos que já lutaram no Ragnarok. E isso aconteceu também com o deus Zerufuku, que foi contra alguém extremamente mais forte do que ele realmente era, e por consequência, ele acabou se tornando muito mais fraco em comparação aos outros. Então essa batalha com toda certeza tinha tudo para ser maravilhosa, mas acabaram fazendo Leônidas ser totalmente desperdiçado de uma forma que ainda por cima se tornou cheio de momentos sem explicação direito, que deixa o fandom ainda mais confuso que o normal, porque eles já se confundem com tudo. E é isso que faz a gente pensar que essa batalha foi muito pior do que a gente pensou. Mas o que foi ruim mesmo
é a forma que essa rodada foi escrita, que poderia ter sido muito superior, mesmo se Leônidas continuassem perdendo a luta. Mas apesar de tudo isso que eu falei, a batalha ainda consegue ser boa em certos pontos, porque ela foi uma das mais brutais de todas as rodadas, tirando a de Shiva vs Raiden, o que faz ela ser muito mais emocionante e muito mais cativante que algumas outras, mesmo com os xingamentos de Leônidas acabando ser meio excessivos. E outro ponto que eu acredito ser incrível nessa luta é tanto a Mãe Divina do Apollo, como principalmente a Volões de Leônidas, que é uma das mais versáteis dentre todas apresentadas e combina perfeitamente com o personagem. Ou seja, isso foi um grande acerto que eu com certeza iria até mesmo repetir e querer que tivesse se a luta fosse totalmente diferente. Mas se você também acha que essa batalha poderia ter sido melhor do que ela realmente foi, já se inscreva no canal e ative o sininho. Nós estamos planejando trazer ainda mais vídeos como esse aqui para vocês todas as semanas. Mas antes de acabar, entre aqui para a nossa comunidade também dos membros, como o historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Yuri Pérez Ponti, Vianney Zutirra, Felipe Silva, Brendo Medeiros e Matheus.